Olá, bom dia. Eu sou o Henrique e a minha intenção nesse conjunto de aulas é passar fundamentos sobre a linguagem de programação C. Nessa primeira aula, eu quero ensinar a criar um programa do zero, né, utilizando esse compilador aqui chamado CodeBlocks. O site para acessar a página para fazer o download é www.codeblocks.org. Então abre nessa página que eu estou aqui. Acessando essa página, vocês clicam em Downloads e faz o download dessa primeira versão, Download the Binary Release. O arquivo instalador, deixa eu só abrir aqui o instalador desse software. Então, o arquivo instalador é esse aqui, no meu caso, para Windows 10, é o CodeBlocks 17.12 mingwsetup.exe. Escolhendo aqui um dos servidores, você clica e vai entrar a página para iniciar o download. Esse arquivo vai ser esse arquivo executável aqui, que permite iniciar a instalação. O processo de instalação é muito simples, ele vai indicando os caminhos. E no final vocês vão abrir o software, né? Então ele já está aqui na minha área de trabalho, CodeBlocks. É esse software aqui, esse compilador. Então a tela inicial do compilador, ele é um compilador open source, né? Uma plataforma aberta, que permite criar projetos de uma maneira facilitada, criar aí códigos, compilar e executar os códigos. Então, ele é dividido em 3 telas. Essa tela do centro é onde nós vamos inicializar o código, criar, digitar o código. A tela da esquerda vai mostrar para a gente os programas, as pastas, né, onde estão salvos aí os projetos. E aqui embaixo são as informações a respeito do programa. Então, para nós iniciarmos um primeiro projeto, eu vou colocar aqui esse nosso primeiro projeto. Deixa eu só colocar aqui. O nosso objetivo nesse primeiro projeto é um programa para calcular o gasto energético mensal de uma residência a partir do valor do consumo de energia elétrica mensal em kWh. A tarifa vai ser utilizada no cálculo, a tarifa é constante. Eu utilizei esse valor aqui de 0,7937 centavos. Né? É um programa muito simples para inicializar aí essas aulas, que eu vou lançar aí a princípio semanalmente ou quinzenalmente aqui nesse canal no YouTube. O projeto o usuário vai entrar com a informação do consumo energético em kWh e nós vamos ter aí o custo mensal dado a partir do consumo multiplicado pelo valor da tarifa. O consumo em kWh vezes a tarifa. Lembrando que essa tarifa é 79 centavos por kWh, já incluindo impostos. Então esse é o programa que nós vamos fazer. Inicialmente vamos ter ali
declarar variáveis para fazer o cálculo. Basicamente são essas três variáveis: para o custo, para o consumo e para a tarifa. E vamos precisar utilizar funções para apresentar um conjunto de textos na tela. A gente vai precisar pedir que o usuário digite o consumo de energia em kWh. E vamos precisar também de uma variável para gravar esse valor digitado pelo usuário na variável. Vou mostrar isso para vocês no programa. E vamos precisar usar o operador matemático, no caso aqui fazer a multiplicação. Então vamos iniciar o nosso primeiro projeto, que nós vamos compilar e executar. Então, na tela do Code Blocks, nós entramos aqui em File, New, Project. Com isso vamos criar esse projeto. Aqui aparece várias categorias de projeto. Nós vamos iniciar aí utilizando a categoria Console Application, que vai atender às nossas necessidades nesse primeiro momento. Podemos utilizar a linguagem C e a C++. Eu vou trabalhar com a linguagem C nesse curso. Aqui nós definimos uma pasta. Então eu já tenho aqui uma pasta nessa primeira aula. E então nós vamos... Vocês podem criar uma pasta aí conforme a preferência, né? Eu vou colocar aqui consumo, custo, né? Custo energético. Pode colocar qualquer nome, dar um OK. Então, os arquivos desse projeto estarão naquela pasta que eu acabei de selecionar. Vou colocar aqui. Pode colocar qualquer nome, né? Eu vou colocar main, que é um nome bastante comum aí para inicializar um projeto. Bom, vejam que aqui do lado apareceu a pasta, o arquivo main, onde está o meu projeto. Dentro desse arquivo tem um arquivo aqui .c. Né? .c indica o arquivo onde você digita o código. E .c porque é na linguagem C. Então eu posso dar um duplo clique, ele vai abrir aqui o código para nós digitarmos. Então nesse primeiro código é padrão do compilador apresentar essas primeiras informações na tela. Aqui eu vou pular mais uma linha e vou inicializar com um cabeçalho, só para identificar o projeto. Então, programa para calcular o custo energético mensal em kWh. Autor e curso de programação em linguagem C. Então, apenas para definir aí o cabeçalho, no início do programa nós temos as diretivas de programação, então as diretrizes de pré-processamento. Então aqui, diretrizes pré-processamento, definidas então sempre por esse padrão. Hashtag include stdio.h. Então essa diretiva ela
ela inclui no programa a biblioteca chamada stdio.h. Essa é uma biblioteca que contém diversos arquivos, no caso, diversas funções, e nós vamos precisar utilizar a função printf e a função scanf. Então aqui inclui a biblioteca stdio.h no programa. Aí contém funções printf, scanf, entre outras funções. Também podemos incluir stdlib.h, é uma inclusão que o próprio compilador fez, então eu vou manter. Então esse é o padrão dessas diretrizes. Aí na linha número 9 nós entramos na função principal. Nós estamos definindo uma função do tipo inteira, main principal. Então aqui inicializando entre chaves, nós podemos entrar com a função. Então, nesse caso, então aqui vou colocar alguns comentários para identificar o programa. E na função principal nós podemos então escrever todo o nosso programa. Entre as chaves aqui que definem essa função principal. Ele já está me dando um padrão aqui da função printf. Nós vamos editar. Então eu vou apagar aqui esse texto. Barra N, né, essa barra invertida N, representa apenas para pular uma linha. Então vamos iniciar pela declaração de variáveis. Então, nesse programa nós teremos aí a variável inteira, para definir o consumo mensal. E é comum inicializar uma variável com valor nulo no programa. Então, esse consumo mensal declarado. Vou declarar aqui a variável float tarifa e vou atribuir o valor da tarifa. Então 07937, que é a tarifa de energia elétrica com impostos. Vejam que a declaração de variáveis envolve o tipo da variável, o nome da variável, e você pode atribuir um valor inicial ou não. Então, a primeira variável do tipo inteira, consumo. A variável float é quando eu preciso trabalhar com casas decimais e com um determinado nível de precisão. Se eu preciso aumentar a precisão, eu posso utilizar a variável double. Vou deixar como double apenas para vocês verem. Ela funciona muito similarmente a float, só aumenta a precisão. E a variável para calcular o custo total. Inicializar também com 0. Então, com as três variáveis declaradas, nós vamos inicializar com a função printf, que vai exibir uma informação na tela, no caso, pedir para o usuário digitar o consumo energético, e a variável scanf para gravar esse valor digitado na variável consumo. Então aqui aquisição do consumo energético. Então, inicializando com a função printf, então vou colocar assim, digite o consumo
energético mensal em kWh. Por enquanto, nós estamos trabalhando com caracteres aí simples e o compilador não entende quando você inclui uma acentuação. Então, eu vou escrever o texto sem acentuação. Printf, então ele vai exibir essa informação na tela. E a função scanf permite gravar o valor digitado na variável desejada. O padrão da scanf sempre vai ser um parênteses para indicar dois argumentos. O primeiro argumento é o tipo da variável. Então é, entre aspas, porcentagem D. D indica a variável inteira. Eu vou armazenar uma variável do tipo inteira. Após a vírgula, eu preciso atribuir a variável que eu vou gravar. Então eu utilizo esse símbolo, que é o E de multiplicação. Desculpa, é o E que representa também a função end, que nós vamos estudar em outra aula. Então aqui a variável que eu quero gravar é a variável consumo mês. Consumo underline mês. Com a variável gravado, o valor do consumo, vamos fazer aí o cálculo do custo total mensal. Então, esse custo total vai ser custo, variável custo total, que é o consumo mês, multiplicado pela tarifa que foi definida. Feito isso, exibir o custo na tela. Então, para exibir alguma informação na tela, nós precisamos usar a função printf. Então, aqui o valor da tarifa. Eu vou exibir também o valor da tarifa para mostrar isso para o usuário e o custo total. O valor da tarifa de energia elétrica é... Aí eu chamo o tipo da variável. A %LF chama a variável do tipo double. Aqui em cima, %D chama a variável inteira. Aí nós precisamos colocar um argumento na função printf para mostrar qual que é a variável. Né? Então, a variável é tarifa. E aqui eu vou colocar um /n para indicar que vai pular uma linha. Agora, podemos colocar o consumo, o custo. Então, o custo total mensal é porcentagem. Aqui eu quero utilizar apenas duas casas decimais. Então, porcentagem ponto 2 LF. Quando eu faço isso, eu digo que eu vou imprimir uma variável do tipo double com uma precisão de duas casas decimais. Indicação para pular a linha. E aqui eu, no segundo argumento do printf, eu coloco a variável que eu estou imprimindo para mostrar na tela. Então aqui foram feitos as etapas. Essa retorno zero é um padrão de... Depois que o programa executar o cálculo, ele vai retornar um valor nulo
da função. Aqui fechando então o bloco da função principal. Então eu posso vir aqui em File, Save Everything, todos os arquivos foram salvos. Precisamos então copiar o código e rodar. Podemos vir aqui em Build, ele mostra aqui na janela as informações, então o código foi compilado sem nenhum erro, sem nenhum alerta. Então podemos vir em Build, Run. Mensal em kWh. Vamos supor que foi 100 kWh. O valor da tarifa de energia 0,7937 e o custo total 79,37. O processo retornou um valor nulo, deu ali os segundos para executar o código. Posso pressionar qualquer tecla, ele encerra a função. Espero que tenham entendido esse primeiro programa. Por hoje é isso.